Vamos a estudar agora a regra da soma, da diferença, do produto e do quociente. Para isso, vamos nos lembrar um pouco de como está definida a derivada de uma função num número A. A derivada está definida como limite quando x tende a de f de x menos f de a tudo dividido por x menos a, ou da outra forma, como o limite quando h tende a zero de f de a mais h menos f de a tudo dividido por h. Olha, em ambos casos, a derivada de uma função num número está definida como um limite. O que significa isso? Que a derivada vai absorver propriedades desse limite. Então, lembrando das propriedades do limite, propriedades algébricas do limite, da soma e subtração de funções, a derivada terá propriedades similares. Para isso, eu vou definir primeiro o que é uma função diferenciável. Então, essa definição que nós temos aqui de derivada, a derivada de uma função no número A, definida por esse limite, essa derivada existirá sempre e quando esse limite exista, ou seja, esse limite dê como valor um número L nos números reais, ou seja, um número finito. E baseados nisso, nós definimos o que é uma função diferenciável. Uma função f é diferenciável num número A se f' existir, ou seja, se esse limite aqui existir for igual a um número real. E diremos que f é diferenciável num intervalo aberto a, b, se f for diferenciável em cada número desse intervalo. Uma vez definida o que é uma função diferenciável, nós veremos agora algumas regras da derivada. Se f e g forem ambas diferenciáveis e c for uma constante, então nós temos o seguinte: 1. Que a derivada em relação a x do produto da constante vezes a função f pode ser escrita igual a c multiplicando a derivada em relação a x de f de x. Ou seja, a constante pode sair da derivada, que é uma propriedade que os limites possuem. E a derivada, por estar definida como um limite, também absorve essa propriedade algébrica. 2. Se nós temos a derivada da soma de duas funções f de x mais g de x, a derivada da soma pode ser escrita como a derivada da primeira função f de x mais a derivada da segunda função g de x. E caso nós tenhamos a subtração, o sinal negativo, então a derivada da subtração de duas funções será a subtração das derivadas. Por exemplo, se nós temos a derivada de 2 multiplicando a x², por exemplo, aqui nós podemos olhar no item 1. x² pode ser considerada como se fosse a função f, e esse 2 pode ser tomada como a constante c. Então, utilizando o item 1, nós podemos escrever que a derivada de 2 multiplicando a x² é igual a 2 multiplicando a derivada de x². E isso será 2 multiplicando a... Agora aqui aplicamos a regra da potência, esse número 2 passa para frente, multiplica x elevado à potência 2 menos 1, que será apenas 1. E isso será 4x. Item B. Se nós queremos encontrar a derivada de x elevado ao cubo mais x elevado a 5, utilizando o item 2,
Podemos pensar como si esa función x cubo fuese la función f de x y esa función aquí fuese la función y de x. Utilizando entonces esa regla aquí, la derivada de la suma de funciones, podemos escribir eso como a derivada de la primera función x cubo más a derivada de la segunda función. Y utilizando la regla de la potencia, eso aquí puede ser escrito como 3x cuadrado más a derivada de x elevado a 5 será 5x elevado a 4. Esta regla aquí de suma o subtracción, ella puede ser extendida para más de dos funciones. Por ejemplo, si no estemos aquí, escribiré aquí a derivada de tres funciones, por ejemplo, a derivada, por ejemplo, de x cuadrado más x cubo menos x más x elevado a 4 menos 5. Ahora voy a utilizar otra notación con línea representando a derivada de todas estas funciones aquí. Estoy misturando aquí suma y subtracción de funciones. Utilizando o item 2 y a propiedad de que a derivada de una función constante siempre es 0, yo teria o siguiente aquí. A derivada de la primera función, o sea, x cuadrado línea, más a derivada de la segunda función, menos a derivada de la tercera función, que es x, más a derivada de la función x elevado a 4, menos a derivada de la función constante, que siempre es igual a 5, para todo x. A derivada de x cuadrado será 2x, más a derivada de la cúbica, que será 3x cuadrado, menos a derivada de x, que nosotros también ya estudiamos, es igual a 1, más a derivada de x elevado a 4, que será 4 multiplicando a x cubo, menos a derivada de una constante, que es siempre 0. Y eso será 2x más 3x cuadrado menos 1 más 4x elevado a 3. Aquí nós podemos adicionar agora item 3, a regra do produto de funções. Se nós temos a derivada do produto de duas funções f multiplicado por g, isso pode ser escrito como f de x, a primeira função multiplicada pela derivada da segunda função, mais a segunda função multiplicada pela derivada da primeira função. Isso aqui é chamada como a regra do produto. Isso aqui é a regra da soma ou subtração. E por último nós temos a regra da derivada do quociente de duas funções, f de x dividida por g de x. Essa regra nos diz o seguinte, que a derivada desse quociente pode ser escrita como a derivada da função que se encontra no numerador, f', multiplicado pela derivada que se encontra no denominador, menos a derivada da função que se encontra no denominador multiplicada pela função que se encontra no numerador. Todo dividido pela função que se encontra no denominador, nesse caso a função g de x elevado ao quadrado. Isso aqui é conhecida como a regra do quociente. Se nós temos o produto de duas funções, por exemplo, 2x quadrado multiplicado por x elevado a 5, por exemplo, a derivada desse produto pode ser escrita como 2x quadrado multiplicado pela derivada da segunda função mais a segunda função multiplicada pela derivada da primeira função. Nós temos 2x quadrado multiplicado pela derivada de x elevado a 5, que será 5x quarta, mais x elevado a 5 multiplicado pela derivada dessa função aqui. Aí, tem duas maneiras de derivar isso aqui. Eu poderia utilizar a regra que diz que o número pode ser da derivada. E a derivada
Isso aquí sería 2 veces multiplicando a derivada de x cuadrado. Isso sería 4x. Ou poderia derivar tudo junto do que está aqui. Ou seja, esse 2 passa para frente. Nós temos um 2 aqui. Esse 2 passa para frente. Multiplicando a x. Abrindo as contas. 2 multiplicado por 5. 10. X cuadrado multiplicado por x elevado a 4, que será x elevado a 6. Mais 2 multiplicado por 2 será 4. E x elevado a 5 multiplicado por x será x elevado a 6. Tudo isso daria 14 multiplicado por x elevado a 6. Exemplo B. Vamos a encontrar agora a derivada da função x mais 1 dividido por x cuadrado. Então, olhando nesse item 4, dá para ver que nós temos a derivada do quociente de duas funções, x mais 1 no numerador e a função x cuadrado no denominador. Então, utilizando essa regra aqui, podemos escrever a derivada da função que se encontra no numerador multiplicada pela função que se encontra no denominador, x cuadrado, menos a derivada da função que se encontra no denominador multiplicada pela função que se encontra no numerador. E tudo isso dividido pela função que se encontra no denominador, nesse caso x cuadrado elevado ao quadrado. Então, olhando nessa função x mais 1, utilizando propriedades da soma de funções, isso aqui seria como a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função. A derivada de x é igual a 1 e a derivada de um número é igual a 0. Isso seria igual a 1. Então eu escrevo 1 multiplicando a x cuadrado menos a derivada de x cuadrado, que nós sabemos que é 2x, multiplicando a x mais 1 e tudo dividido por x cuadrado elevado ao quadrado, que será x elevado a 4. Aqui nós, continuando, abrindo a conta, teremos x cuadrado, esse menos 2x, entre multiplicar a cada termo dentro do parênteses, ficará menos 2x cuadrado, menos 2x, tudo dividido por x elevado a 4. Isso será igual a menos x cuadrado, menos 2x, tudo dividido por x elevado a 4. Aqui nós poderíamos cortar um x tanto no numerador como no denominador e ficaria menos x menos 2 dividido por x cubo. E essa aqui é a derivada dessa função quociente.